Há muito que eu não falo com ele. Ele é uma pessoa muito querida. Milhares de pessoas em Matão podem ser testemunho do quanto esse homem já foi e continua sendo importante na medicina local. Quantas vidas. Eu me lembro de uma entrevista que fiz, das tantas que já fiz. Eu me lembro que numa delas, a gente no final foi mais breve a entrevista, tal, porque ligaram do hospital e ele tinha que correr lá para trazer uma vida à luz. Olha que profissão. Eu faço parte dessa história. Você também? Sim, com o Dr. Hamilton, tenho um carinho enorme por ele, a minha família toda tem, né? Então, um monte de gente. Trouxe meu filho à vida. Um monte de gente deve ser testemunho do quanto esse homem foi e continua sendo importante para a nossa medicina aqui em Matão, doutor Hamilton Eduardo de Sá, ginecologista. Que bom e que saudade. Bom dia, doutor Hamilton. Bom dia. Muitas saudades mesmo, viu? Você, tempo que nos vemos. Ele tem uma paciência, né? Sim. É admirável. Excelente pessoa. Excelente. Mas por que vamos conversar com o doutor Hamilton? Porque hoje é 4 de março, é o Dia Internacional de Conscientização do HPV, que é o principal causador de câncer de colo de útero e também responsável por outros cânceres, como de cabeça e pescoço, e até do órgão sexual masculino. Então interessa para homens, mulheres e pessoas de todas as idades. Esta é uma data mundial marcada exatamente para tratar sobre isso, alertar e prevenir. Então, mais uma vez, a entrevista com o Dr. Hamilton se reveste de grande importância para vocês e de grande importância para nós, à medida em que, com isso, a gente cumpre o nosso dever, né, Adalberto? Fique à vontade com o Dr. Hamilton, por favor. Doutor, bom dia mais uma vez. Obrigado pela sua paciência, obrigado também por nos atender e passar a informação importante para todos os ouvintes que acompanham o Jornal das Saudades, tanto pelo rádio, também pela TV. Doutor, HPV, do que se trata, o que se pode falar a respeito disso nessa data tão importante e que também é de conscientização? Bom dia de novo, Adalberto e Décio. HPV é a sigla de papiloma vírus humano. São vários tipos de vírus, são mais de 100, como fosse 100 uma família, 100 irmãos, 100 primos. Alguns deles causam aquelas verrugas na ponta do dedo, no cotovelo. Alguns causam lesões na orofaringe, né? Boca, língua, gengiva, laringe, faringe. E alguns causam lesões na área genital, tanto masculina como feminina, que o Décio disse aí. Tá? A maior parte das lesões são benignas, tá? Elas vão, após um certo tempo, acabar sumindo. Mas algumas, elas podem ficar mais tempo, que é o caso na genitália feminina e na genitália masculina, e também perianal, né, dos dois sexos, do papiloma, do condiloma acuminado. Então, são umas verrugas que vão crescendo, e popularmente é chamado de crista de galo. Tá? Precisa ser cauterizada, seja com líquido, seja com quente, seja com gelo ou substância química. E algumas delas podem levar a câncer, tanto câncer na orofaringe, câncer de língua, de gengiva, de laringe, como câncer também na área genital, tanto masculina como feminina. O mais frequente é na área genital feminina, no colo do útero. O útero é como fosse uma pera, com o cabinho para baixo. Tá? É o órgão onde a mulher vai gerar uma criança, ele vai crescer, vai virar um melão, vai virar uma melancia. Tá? Aquela parte que se expõe na vagina, lá no fundo, é o colo do útero, a boca do útero. E é ali que causa o câncer. É um dos cânceres mais comuns no Brasil, principalmente em áreas com baixa higiene. Tá? Também o câncer masculino, o câncer de pênis, também em áreas de baixa higiene. Então, a prevenção é muito importante. O tratamento precoce é a prevenção. Hoje, a prevenção, nós temos a vacina, que essa vacina está disponível no sistema público de saúde. Ela deve ser aplicada nas meninas a partir dos 9 anos de idade, com uma tolerância até 12, 13 anos, e nos meninos após 11 anos. São 2 doses com intervalo de 6 meses.
Bem, doutor, essa HPV, esse HPV, se tem sintomas, como que a mulher descobre, como que o homem descobre que que contraiu essa doença como que é? Ela é genética, ela é através de um vírus? Estou perguntando como leigo também, doutor. Sim, é uma doença infecto-contagiosa, é pega através de contato, na maior parte das vezes o contato é sexual, na área genital, né? Então, esse contato é sexual, através de relação sexual. É uma doença sexualmente transmissível por esse vírus aí. Algumas pessoas têm o sintoma, que é o condiloma acuminado, que é essas verrugas. Então, ele é característico. Outras vezes, a lesão não a manifesta clinicamente. Então, quando a mulher vai fazer o exame Papa Nicolau, na coleta do material, o patologista informa que tem células que estão com uma alteração compatível com a presença do vírus dentro dela. Então, seria assim. Ou então, uma outra manifestação é quando essa doença evoluiu mais e está com o câncer. Então, ela vai procurar por um sintoma de câncer, tipo sangramento ou dor. Mas, muitas vezes, o câncer no início também é assintomático. Então, o médico, através do exame ginecológico, através da visualização direta, uma visualização com o colposcópio, que é como um microscópio, que ele aumenta, mas nem tanto como um microscópio. Então, também nós vemos alterações que são sugestivas do condiloma. Na boca e na garganta também pode ter lesões verrucosas ou também ser assintomático. E quando é o vírus que causa o câncer, então o aparecimento do câncer. Como eu falei, são mais de 100 tipos de vírus, né? Alguns deles não causam lesões clínicas, né? Mas eles estão lá presentes, você pode detectar, e outros causam essas lesões, tipo verrugas ou levando ao câncer. Mas muitas vezes ele é sintomático. E você pode fazer o diagnóstico através do exame Papa Nicolau, ou algumas vezes você pode fazer um tipo PCR, né, que faz até para o Covid, é um exame que você detecta partículas do vírus, e vários tipos você consegue, tem exame que você detecta e sabe qual tipo de vírus. Então esse vírus não vai causar nenhum problema, mas esse vírus que você tem é um vírus daqueles potenciais que pode levar ao câncer. Então é outro tipo de acompanhamento mais a miúde para fazer. E muitas vezes você só vê que tem um vírus, mas você não sabe onde que está. Então tem que acompanhar, ver se ele vai manifestar alguma coisa. Doutor, HPV tem cura? Tem tratamento? O tratamento é longo? Como que é feito? O tratamento, quando a manifestação é condiloma, é fazer a cauterização, seja por substância química, seja por gelo, seja por quente. Também há substâncias que você pode lavar o local, tá? Para destruir o vírus. Esse é o tratamento do condiloma. Quando é câncer, você vai fazer o tratamento para o câncer. Você não vai eliminar o vírus, mas vai fazer o tratamento para o câncer. Seja destruindo, seja tirando um pedaço, seja tirando todo o órgão, dependendo do grau que está. Na área genital, tanto masculina como feminina. No masculino, muitas vezes você tem que amputar uma parte ou todo o pênis quando tem o câncer pelo HPV. Quando é na orofaringe, o tratamento depende também do tipo de extensão. Quando é no início, você faz um tratamento com uma retirada menor, com uma mutilação menor. Quando a doença está mais avançada, às vezes você tem que fazer mutilações muito sérias, às vezes a pessoa perde até a voz e muitas vezes não é suficiente, precisa completar com quimio-radioterapia. Ou algumas vezes, tanto na área genital como na orofaringe, o tratamento cirúrgico não é possível, a mutilação seria muito extensa. Então você faz só quimio-radioterapia e algumas vezes, infelizmente, é só paliativo, só para diminuir os sintomas, mas a doença vai continuar avançando. Quando você tem o vírus, você detecta através do exame Papa Nicolau, você pode usar a substância para fazer a lavagem, tentando destruir o vírus. Porque muitas vezes você não, mesmo fazendo exame, você não detecta, ele está nesse lugar ou naquele outro lugar. Você só vê que tem.
Então, né, não daria para fazer cauterização química, então você usaria uma substância como uma lavagem para destruir. É mais fácil descobrir a doença no homem do que na mulher, doutor? Já que a mulher, pelo que eu entendi, é uma coisa interna? Na mulher, você tem o colo do útero que é interno, mas você tem as lesões verrucosas na área genital, na entrada da vagina, na vulva. Certo. Então é fácil, a mulher percebe quando vai fazer higiene ou quando vai lavar no banho, ela percebe que está uma alteração da pele, né? Percebe essa verruga, ela sente, muitas vezes ela não vê, ela sente. Eu digo, olha, estou com uma coisinha aqui na pele, eu não sei o que é. Então é fácil fazer o exame, fazer o diagnóstico quando é a área externa, tanto do homem como da mulher. A mulher, felizmente, procura o médico mais cedo, vê que tem, o homem tem mais vergonha, procura muitas vezes tentar destruir, tirar aquela verruguinha, mas não é o tratamento correto, e procurando, às vezes, mais avançado. Algumas vezes o homem procura com pouquinhas lesões verrucosas, que é simples de fazer o tratamento. Então, a cauterização química ou a cauterização com gelo ou quente. No homem, doutor, essa doença, se não tratada, ela pode espalhar, por exemplo, no órgão genital do homem. Se ela não tratar, ela pode espalhar pelo corpo? Sim, né? Ela vai avançar, instala loco regionalmente, né? Pegando, se está a ponta do pênis, a glande, né? A cabeça, como falam popularmente, ela pode depois mandar a raiz para gânglios, então para a virilha. Ela pode avançar, sim. Bem, o senhor falou a respeito da vacina, graças a Deus nós temos vacina para isso, e sempre o jovem que tem que tomar, a mulher até 15 anos, o senhor acabou passando essa informação, me corrija se não foi isso. A vacina só toma essas 2 doses, depois não precisa mais, como é que funciona? Sim, as vacinas são 2 doses, na mulher aos 9 anos, no homem aos 11 anos. Tá? Você tem uma tolerância para fazer algumas vezes, olha, com 12, 13 anos a mulher pode ser feita. Mas a vacina é para ser usada antes de iniciar a relação sexual. Tá? É de protocolo que depois que iniciou a relação sexual, não deveria tomar vacina, não precisaria tomar vacina. Algumas vezes, por exemplo, o médico encaminha, a pessoa está com verruga, já tem o condiloma, então vamos tomar vacina. Não, não vai servir. A vacina é para prevenir, e a vacina não é contra os 100 e tantos vírus, tá? É contra os 4 mais frequentes que tem, tá? Os 4 mais frequentes que causam câncer. Seria contra esses daí, tá? Então a vacina deve ser feita antes de iniciar a relação sexual. E, assim, depende, né, do posto da pessoa. Olha, a menina não está com 9, está com 11, lá com 12, 13 anos, muitas vezes é feito até essa idade. Mas, né, na carteira de vacina, qual que é a idade para tomar? Aos 9 anos a mulher, aos 11 anos o homem, tá, em 2 doses com intervalo de 6 meses. Doutor Hamilton, o senhor dizia que a vacina tem cobertura para uma parte desse mal, né? E em outra circunstância, não. Assim mesmo, onde ela consegue eficácia, qual é mais ou menos o percentual de eficácia dessa vacina? A eficácia é grande, é bem mais que 90%, tá? Contra esses 4 vírus que são os mais frequentes que causam câncer, tá. Que é o 6, o 8, o 16 e o 18. Então, esses, eles são numerados, né? O nome deles são esses números. Então, a eficácia contra eles é muito grande contra esses 4 vírus, e bem menor contra os outros, porque eles foram feitos para esses 4 vírus mais frequentes que causam câncer genital, tanto no homem como na mulher. Eu fiz essa pergunta porque já ouvi de algumas pessoas que não consideram a eficácia da vacina de Covid por achar que o momento para tomá-la é mais tarde, quando a ciência melhorar a eficácia dela, porque ela não é 100%, dizem essas pessoas. E eu não vou me submeter a algo que não é 100%. Vamos lembrar que essa vacina de HPV certamente existe, talvez, há décadas. O doutor Hamilton saberia dizer melhor a existência dessa vacina. E, na eventualidade de prevenir um câncer, a mesma pessoa tomaria
esta vacina, que também não é 100%, apesar do longo tempo que ela deve existir, doutor. Então, fica difícil entender por que resistir, não é, a tomar uma vacina, por exemplo, de Covid. Esse negacionismo que você falou é uma coisa que existe, mesmo na área médica, infelizmente, são pessoas que não têm nenhuma noção científica do que é um estudo clínico, sabe? Então, você falar 100%, não tem nada 100%, tá? Como a gente costuma brincar, tanto na medicina como no amor, né? Não tem nada 100%, mas ela tem uma eficácia muito grande. E o malefício? Mínimo, nada. Tá? Então, isso é importante. Quer dizer, se eu soubesse que, olha, vai ter uma vacina contra o câncer de próstata, não protege 100%, mas protege 60%, 80%, nossa, eu gostaria muito que tivesse a vacina mas não tem. Que tivesse acesso e pudesse tomar para prevenir, que é um câncer muito frequente no homem. O senhor, por exemplo, então, é ginecologista. Você falou, esse negacionismo é terrível, não é 100%, sabe, não tem coisa nenhuma, sabe, mas é tão importante você ter, e, por exemplo, quando você tinha vacinação do cachorro, que desse ano, o ano passado, infelizmente não teve, né, contra a raiva, nós, no outro, nós tomamos a vacina, tá? E eu lembro que eu tomei as 3 doses, depois eu fui fazer o teste de eficácia e não tinha tido eficácia. E vários dos meus colegas no outro tinham tomado vacina e estavam prevenidos. Eu precisei tomar uma sequência de doses novamente, tá? Então, assim, meu organismo não respondeu, né, contra aquilo lá. E, por exemplo, da poliomielite, porque você faz tão frequente? Porque, né, na época que era via oral, né, a FEB, né, eliminava e muitas pessoas não reagiam. Então, você fazia dose mais frequente, é uma maneira disso daí. Então, você vai falar, não vou aplicar. Não, você aplica mais, né, para ter a segurança. Pois é, doutor. Não o contrário. E o senhor contrário. São os absurdos que é impossível. O senhor que é ginecologista, por exemplo, sabe melhor do que qualquer um. Por exemplo, gente, o anticoncepcional tem 60 e poucos anos de existência. Estudaram desde o primeiro, que não era talvez tão eficaz, vieram estudando há 60 anos, até que chegaram a 90%, 92%. Entendeu? Quer dizer, a gente, desculpa a expressão aqui, como diz numa parte bíblica, a gente engole um monte de coisas, né? E como é que é lá? Tem uma passagem bíblica dos camelos lá que agora não me vem exatamente à cabeça. Mas a gente é interessante porque a gente come umas comidas industrializadas que aqui entre nós são uma porcaria. Fazem um mal horrível para o organismo da gente. E a gente come sem titubear. E aquilo que vem como a redenção, aquilo que vem como, aliás, o resultado da inteligência humana quase que imediato, levando-se em conta que em pouco tempo produzimos uma vacina, e a gente titubeia em tomar, mas nós bebemos cada refrigerante, meus amigos, comemos cada coisa, que se você vê o processo industrial de estudo, você cai para trás, você vai levar um susto daquilo que te parece absolutamente saudável. Não recebam isso como uma crítica, vocês que estão, enfim, estão resistindo à questão da vacina. Não é uma crítica, são alguns argumentos para você refletir. A gente respeita, cada pessoa foi impactada de um jeito, mas esse argumento de que eu não tomo porque ela ainda está em estudo, se você for esperar essa vacina ficar 100% viável, você vai tomar daqui 200 anos e ainda assim com 90 e poucos por cento de eficácia. Certo ou não, doutor? Certo, Décio. Sua comparação com relação à pílula foi muito feliz mesmo. A pílula é um dos remédios mais estudados, né? Ela foi desenvolvida no final dos anos 50, né? Ele foi lançado comercialmente a partir dos anos 60, e é uma das substâncias mais estudadas. Você tem uma eficácia 98, 99%, né? Não é 100%, né? Mas é muito segura. Você falou, né, já pensou, então não vou tomar tudo porque ela não é 100%? Nossa Senhora, né? Então não tem cabimento, né, com relação a isso. Então ela é segura.
com relação à alimentação, a gente tem, né, aquelas vários modismos, né? Era comida natural, depois a industrializada, virou moda, todo mundo gostou. Hoje você vê que ela tem uma série de malefícios, né? De conservantes, de corantes, né? E do que a alimentação mais natural, né? E até, por exemplo, hoje você sabe que a manteiga é muito melhor do que a margarina, tá? Em termos de saúde. Que a banha é muito melhor do que os óleos, em termos de saúde, né? Mas ainda você tem uma propaganda muito grande em relação aos outros alimentos, né? Mesma coisa com relação ao leite materno e leite artificial, né? Temos que começou no final dos anos 60, 70, a propaganda era muito grande para não amamentar e dar o leite, né? Que era uma fórmula completa. Hoje você sabe que não tem nada mais completo, melhor do que o leite materno para o recém-nascido, né? Então mas você tem esses modismos que vão aparecendo. A gente com relação ao Covid também, né? É uma vacina experimental, sim, experimental, mas até onde os estudos mostram, os efeitos colaterais são baixíssimos, tá? E é muito mais grave os efeitos da doença Covid, mesmo que não mate, tá? Do que vacina. Tá? E proporcionalmente muito maior. Não tem cabimento pessoa ter argumentos que não queiram usar a vacina. É uma questão de saúde pública que é uma questão muito boa. E a vacina foi desenvolvida não para prevenir a doença, mas para minorar as consequências do vírus, né, da infecção. Exatamente. Então levem em conta isso aí, sabe? Reflita sobre isso. Não é um modo de agredir quem é reticente aí diante da vacina. Não é nada disso. Mas pense um pouco mais sobre isso. A passagem bíblica como é que está em Mateus, você está dizendo aí, Felipe? Felipe, isso, Mateus capítulo 19, versículo 24. Que passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Então, mas só essa frase só tem mais essa frase, deixa eu pegar aqui para você. Pega só o versículo aí, porque é interessante. O que quer dizer que você é o seguinte: a gente acredita em cada coisa, que aliás, a gente acredita em fake news de internet. E no entanto, para outras coisas, a gente resiste, embora as evidências sejam nítidas, né? Então, repete-se aí essa passagem aí Diz assim, Daécio: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O contexto todo não tem muito a ver, mas o que eu quero... O que eu queria dizer é passar o camelo pelo furo da agulha. É como dizer assim, é muita preciosidade, às vezes, que a gente quer do mundo, né? E para outras coisas a gente pouco liga. Nesse sentido que eu lembrei dessa passagem aí. Mas, doutor Hamilton, voltando aqui, nós temos pergunta a respeito porque nós estamos conversando com o doutor Hamilton Eduardo de Sá, ginecologista. Por quê? Porque hoje é dia 4 de março, é o Dia Internacional da Conscientização do HPV. Dessa a nossa ouvinte, doutor Roseli Portolani, ela pergunta: quem não tem mais o útero pode se contaminar com esse vírus do HPV? Sim, ele é mais frequente no colo do útero, mas ele pode dar lesões na vagina, na vulva, né, perianal, então pode sim. Ok. Respondido, beleza. Bom, doutor, há uma fase do ano para se vacinar, ela é encontrada a qualquer momento, em qualquer etapa do ano, em que circunstância, em que periodicidade ela é tomada, essa vacina? O HPV? Isso, do HPV. O HPV está à disposição todo dia no posto de saúde. A pessoa, a menina com 9 anos, o menino com 11 anos. Fez a idade, pode tomar. Leva a carteirinha de vacinação para ser anotado e ver se está faltando alguma, atrasado alguma, para também ser colocado em ordem. Tá? Então, em qualquer período, ela está sempre à disposição. Eu só queria fazer um comentário. A minha filha está na Bélgica, ela é médica, né, psiquiatra, está revalidando o diploma dela lá. Sim. E quando ela fala do que é a campanha de vacinação aqui no Brasil, programa de vacinação no Brasil, o pessoal fica muito, muito, muito admirado. É verdade. Tá? Quer dizer,
O programa de vacinação do Brasil é coisa muito boa, muito boa. Tá? Países ricos não têm essa vacina de termos públicos que tem aqui no Brasil. Entendeu? O pessoal fica admirado quando ela fala quanto que vacina é dada e tudo grátis aqui, sabe? Então, é uma pena, né, que por essa parte aí do Covid, né, de não tomar vacina, estão levando secundariamente a não tomar outras vacinas que estavam sem nenhum problema contra o sarampo, contra o rubéola, contra a cachumba, contra tétano, né? E também você vê que está diminuindo a cobertura de outras vacinas, né? Que isso não acontecia, isso era muito melhor a cobertura, sabe? Infelizmente, né? Por causa disso. Então, isso que você está fazendo é uma coisa muito boa, meus parabéns, tá? Desse tipo de assunto, tá? Para conscientizar que a pessoa deve continuar tomando a vacina, como fazia nos anos 80, 70, 90, sem nenhuma contestação, porque não mudou nada cientificamente. Continuou com o mesmo tipo de segurança tudo. Então é muito importante. Muito bom. Doutor Hamilton, é verdade mesmo. Gente, o mundo inteiro admira, por exemplo, e o SUS, que não é perfeito, que a gente fala, acho que nós temos um complexo de inferioridade de achar que no mundo inteiro tudo é melhor que o nosso. Na pandemia nós descobrimos que o SUS não é perfeito, não. Mas esses países todos não têm nada parecido com a gente. Não é assim. Eu bem dizia aí o doutor Hamilton, se referia à filha dele, que é médica na Bélgica, né? Na Bélgica. Isso, e ela falou, olha, não tem isso aqui. Eu tive um problema de gripe, essas coisas e tal, quando estava nos Estados Unidos uma vez, doutor Hamilton. E aí fui no hospital. No hospital lá perto da casa do meu filho, eu fui. E aí você chega lá, eu já sabia o que era uma gripe. Não, eles não dizem, você tem gripe e pronto, toma isso. Não, me botaram para dentro desse hospital, mas fizeram um monte de exames, doutor. Um monte, eu fiquei o dia inteirinho fazendo exame. No final do dia, deram um diagnóstico, que era o que eu imaginava, né? E aí vem a conta, se bem que eu tinha lá o seguro de viagem, isso aí cobre. Tá, mas aí como o endereço que estava lá era do meu filho, dias depois chegou a conta do hospital lá pro meu filho. É claro que nesse caso foi debitado do seguro viagem lá que você tem que fazer para poder viajar. Tudo bem. Mas se eu não tivesse... Aí, se eu morasse lá, essa conta veio $2.000 e poucos a brincadeira. Isso dá R$12 mil um dia inteiro enfiado dentro do hospital. Olha só como é que é lá. Aí, doutor, se eu morasse lá, esse endereço fosse meu, não tivesse cobertura do seguro, o que ia acontecer? Eles iam mandar conta, mandou um boleto na casa da pessoa. Aí a pessoa vai no hospital e se ela alegar, eu não posso pagar, então eles encaminham para assistente social. A assistente social vai fazer uma pesquisa com você, uma entrevista e tudo. Aí você vai dizer, eu não posso pagar isso. Quanto o senhor pode pagar? É assim que funciona. O senhor pode pagar então, ou ao invés de 12 mil, o senhor paga 3 mil? Não, não posso. Se em última instância não pode, aí sim é que o governo paga. Aqui no Brasil, você é atendido, tem muita gente que faz exame, nem volta para buscar e aquilo tem um preço, porque é de graça, né? Se cobrasse R$1, o cara dava valor. Eu tenho uma tese aqui, que tudo que é de graça, as pessoas não valorizam. Você cobrar R$5, o cara vai lá buscar, porque custou. Na verdade, está custando para ele, mas ele acha que é de graça. Então nós temos uma cultura que precisa mudar aqui, gente. Em primeiro lugar, nós temos coisas boas ainda que imperfeitas, né? As vacinas, poucos países, talvez o nosso seja o melhor de todos, ou está entre os melhores, numa cobertura vacinal completa, até porque nós somos um país tropical, isso requer muita vacinação, doenças típicas de país tropical como o nosso. E você vai, mas demorou não sei quantos dias, mas teve. Porque no resto do mundo não tem esse negócio de chegar lá e tudo é de graça, entra e acabou. Não. Você faz, a conta vem, aí você tem que negociar, provar que você realmente não tem como pagar. Não é tão simples assim. Eu estou falando de Estados Unidos. E o nosso aqui é melhor. Mas nós temos um complexo de vira-lata que faz a gente achar que sempre o nosso é pior do que o dos outros. Foi muito bom você ter lembrado disso aí, porque isso acrescenta outra reflexão. A entrevista foi ótima. Primeiro,
porque nós cumprimos aqui o nosso dever de trazer informação para essa data, que é o Dia Internacional da Conscientização de HPV. Todos estão aproveitando esse lado. Depois foi bom, porque a gente colocou mais uns elementos de reflexão para quem rejeita a vacina. E terceiro lugar, porque permitiu que a gente refletisse um pouco mais sobre o nosso país, que não é tão pequeno e nem somos tão vira-latas quanto nos consideramos. Doutor Hamilton, muito obrigado pela sua entrevista. Um bom dia ao senhor. Um minutinho? Claro que sim, doutor. Fique à vontade. Claro. Na Inglaterra, que tem um serviço público também, lá tem espera grandes para consulta com especialista, para cirurgias. Entre cirurgias vai demorar mais de ano, para especialistas são vários meses. Então o pessoal critica aqui, mas para esse primeiro mundo que tem muito mais dinheiro, que se gasta muito mais em saúde, também tem gargalhos, sabe? E nos Estados Unidos, que você falou, né, a sua experiência aí, lá não tem praticamente serviço público, tá? É mínimo, para idosos e para aqueles muito, muito carentes. Se a pessoa não tem dinheiro, ele não vai ter consulta. Quantas vezes você vê pessoas deram ponto em casa porque não tinha dinheiro para pagar uma sutura que tinha que ser feito. Tá? Eu lembro de colega que formou um ano antes de mim, que estava lá, não tinha dinheiro para o parto. Ele foi fazer o parto da mulher dele porque ele não tinha dinheiro para pagar um colega médico para fazer o parto. Então, sabe? Então o pessoal fala, mas não é assim. Cada país tem as suas particularidades e dentro do serviço público que nós temos, um dos melhores, tanto para a AIDS, é um dos melhores do mundo, tá? Vacinação é um dos melhores do mundo. É isso que nós precisamos pensar, refletir, viu, gente? Em caso, o doutor Hamilton está dizendo aí, em casos que a pessoa precisou de uma consulta regular tal, e lá não tem esse negócio de graça. No meu caso, e em casos de alguma emergência, o hospital atende, faz tudo, mas manda conta. Isso que é lá, é assim. 8h30. Doutor Hamilton, um grande abraço ao senhor e bom dia, viu? Obrigado muito mesmo, obrigado. Foi muito bom falar, inclusive. Não revê-lo, mas reouvi-lo. Sem dúvida. Um abraço, bom dia, doutor Hamilton.